E aí galera, beleza? Meu nome é Leandro Miguel, sou baixista da banda Restaurando o Altar. A gente resolveu iniciar também, além da parte ministerial com banda, com som, com música, uma parte ministerial onde a gente vai trazer pequenas mensagens para poder esclarecer um pouco mais a visão do ministério e trazer um pouco mais de alimento para todos aqueles que nos seguem. Hoje eu queria falar um pouquinho de como é o nosso ministério, qual que é a visão dele, por que a gente iniciou esse projeto. Esse projeto ele iniciou com o intuito de restaurar vidas. A palavra restaurando, né, restaurare, que é do latim, a ideia dela é trazer de volta aquilo que ele era, né? Então, trazer algumas essências que foram perdidas, às vezes porque a gente deixou de usar, né? Existem muitas coisas que na história da igreja foram se desfazendo e às vezes a gente só desfez porque a gente esqueceu da essência. A gente não quer aqui ser reformador de igreja, a gente não quer construir igreja, não. A ideia é ajudar pessoas a encontrarem a Cristo. Quais são essas pessoas? Todas as pessoas que sejam frequentadoras ou não de igreja ainda não conhecem o amor do Pai. Lá em Lucas 15, a partir do versículo 11, a Bíblia fala sobre a parábola do filho pródigo. E nessa parábola ela conta a história de um filho mais moço que pediu a parte que lhe convinha da sua herança, vazou no mundo e começou a gastar esse dinheiro de maneira desenfreada e sem responsabilidade, e acabou esse dinheiro e veio uma grande fome no lugar que ele estava, naquele país estrangeiro que ele estava. Ele começou a trabalhar com porcos, cuidando de porcos, e desejava comida daqueles porcos, né? E naquele momento ele teve um estralo e falou: na época que eu estava na casa do meu pai, eu era bem visto, eu tinha uma reputação, até os empregados do meu pai, eles se fartam em pães, e eu aqui estou desejando me alimentar da comida dos porcos. Ele pegou, acordou pra vida, né? E falou, já foi com o discurso pronto, falou assim: quando eu chegar lá eu vou falar: pequei contra ti, pequei contra o céu, me permita trabalhar pra você. E ele foi, chegando lá, o pai, vendo que ele estava chegando, se levantou e correu até ele. Só um adendo aqui, um parênteses, pra você ter uma ideia, até hoje, mas principalmente naquela época, pessoas idosas ou pessoas com grandes posses, eles jamais correm. Correr, né, era tido como algo para criança e escravo. Pessoas nobres não corriam, até porque tem a ver com postura, tem a ver com grandiosidade. E isso aconteceu do pai, que reconheceu que o filho estava voltando para casa e ele correu. Além disso, ele não só correu, o filho provavelmente estava sujo e ele o abraçou e o beijou. Isso traz muito aquilo que Cristo fez por nós, né? Saiu do seu trono, saiu do céu, se fez carne para poder andar com a gente. A Bíblia fala que ele se fez carne, se humilhou, porque imagina só você sendo Deus, se transformando em carne, se transformando em uma pessoa, desejando, tendo fome. Foi isso que Cristo passou por amor a nós. E esse pai fez exatamente isso. A parábola provavelmente foi algo que Cristo queria mostrar que era o que ele estava fazendo naquele momento. E ele foi buscar aquele filho, o beijou, o resgatou, matou um bezerro gordo para que houvesse uma comemoração, porque esse filho estava morto e se ressuscitou. Ele voltou à casa do pai. Contrapartida, a gente tem um outro filho que estava lá na casa, que era o filho mais velho, e ele se irritou. Imagina só você ver o seu irmão voltando depois dele ter pego toda a grana que ele tinha, gastado de maneira leviana, e o seu pai trazendo ele de volta, abraçando ele. Se você for parar para analisar em respeito de amor de irmãos, muito provavelmente você vai falar: não, aquele cara ele é ruim, mas para pra pensar, aquele filho, só pra você ter uma ideia, no Oriente Médio, principalmente naquela época, um filho jamais falaria algo desse gênero com o pai, porque se ele chegasse a falar algo desse gênero, as próprias pessoas, além do pai que se levantaria contra ele, muito provavelmente o iria agredir fisicamente ele, as pessoas seriam capazes de apedrejá-lo ao saber de uma atitude dessa do filho. Aquele filho provavelmente ficou muito, muito, muito chateado com o seu irmão, muito desapontado, e esperava nunca mais vê-lo. E o seu pai o trouxe de volta e ainda matou um bezerro gordo para comemorar. E esse filho ficou muito mais revoltado em saber que o pai dele estava comemorando, que fez toda uma festa, e ele ainda cita:
Pai, eu tenho trabalhado com você e obedecido, em algumas traduções fala como um escravo, e aí vem esse seu filho que gastou toda a grana dele com prostitutas e coisas do gênero, e você o recebe e ainda faz uma festa, e nunca me deu um cabrito para poder comemorar com os meus amigos. Isso não é justo. E aí o pai fala assim: filho, o que é meu é teu, mas convinha comemorar, porque esse filho estava morto e ressuscitou. E a ideia do ministério é exatamente essa. A gente não é esse pai, claro, porque esse pai é a imagem de Deus, mas a ideia é mostrar o amor de Deus exatamente dessa forma. Lembra que nós não somos restauradores, né? Nós somos ferramentas de restauração. A ideia do ministério é poder ser ferramentas de Deus para que a gente possa ajudar pessoas a conhecerem o amor dele. E assim, o que a gente entende dessa passagem? Para você ter uma ideia, a gente pega e sempre fala muito do filho pródigo, né? Que é aquele que voltou. Volta, irmão, que você que tá fora da igreja. Mas existe um outro filho que é muito pior, porque é aquele filho que tá na casa, mas ele não conhece o amor de Deus. Ele se sente um escravo por servir a Deus. Ele não entende o amor do pai. Exatamente como aquele filho mais velho, que ele não se alegrou pelo irmão tá vindo, e ainda ele se sentiu escravo do pai. Se sente escravo do pai. E naquele momento de ira ele explanou, ele falou, botou pra fora aquilo. E é uma crise terrível que acontece na igreja. Muitos irmãos estão lá, muitas vezes porque foram criados na igreja, ou então, sei lá, eles estão lá por medo de ir pro inferno, mas não entendem o amor, eles se sentem obrigados. E a real é que esses caras muito provavelmente vão estar no inferno. Por quê? Porque eles não entendem o amor do pai, eles não vivem para o pai, entendeu? Eles vivem fugindo de uma consequência. E assim, o pai muito amoroso fala assim: tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu. Mas convinha me alegrar, porque aquele que estava morto ressuscitou. O pai está dizendo: filho, você está comigo. Aquele está voltando para mim. E a gente às vezes está na igreja e não percebe esse amor, esse cuidado do pai. A gente se sente escravo. Amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês: o pai, ele ama vocês. E se você tá fora da igreja, ele vai buscar te resgatar. Ele... Cara, não adianta, velho. Se Deus tem uma obra na sua vida, é melhor você voltar agora antes que você acabe desejando as bolotas do porco, né? Ou as alfarrobas, melhor dizendo. Mas pra você que tá na igreja e se sente preso, se sente obrigado a estar lá, irmão, muito provavelmente é porque você não conhece o amor de Deus. Talvez falta mais oração, mais conhecimento da palavra, né? Hoje em dia, basicamente, a nossa teologia, para muitos jovens ainda, isso que me preocupa mais, ela se baseia em músicas cristãs, né? E em frases de efeito. E muitas vezes essas frases de efeito nem tem cunho bíblico, só parecem ser bonitas, mas se você for ver, o cerne delas, aquilo que elas atacam e aquilo que elas querem trazer de essência, não tem nada a ver com Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nessa primeira ministração, essa primeira ministração bem curta, eu quero dizer que Deus te ama, Ele quer estar com vocês e Ele quer que vocês conheçam o amor dele. Pra você ter uma ideia, o filho pródigo, ele conhecia bem o amor do pai. Tanto é que ele sabia que se voltasse o pai dele... Ele conhecia bem, mas não conhecia pleno. Porque, pensa bem, ele sabia que se voltasse, certo? Ele ia ter a possibilidade de ser um trabalhador e se alimentar assim como os trabalhadores do pai, né? Então ele entendia um pouco do amor de Deus. Já o filho que estava na casa, ele não entendia o amor do pai. Porque imagina você estando na casa do pai se sentindo escravo. Irmão, se liberta disso. Jesus te ama, Jesus morreu por você na cruz. Imagina um pai que deu seu único filho por amor de ti. Ele te ama muito, tá? Se você está na igreja hoje, se sente preso, se sente escravo, tem uma palavra para te dizer: Deus te ama muito. Talvez o que está faltando hoje em você é conhecer mais a Deus. E conhecendo mais a Deus, você vai conhecer mais o amor de Deus. Então, a palavra de hoje é exatamente isso. Deus te ama e Ele quer trazer de você
Ele quer trazer você para perto dele, né? E a ideia do ministério é exatamente essa, ser ferramenta para trazer os filhos para perto do Pai, tá bom? Agradeço a todos que ficaram até aqui com a gente, tá bom? Se você gostou, se inscreve aí, ativa as notificações, acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá bom? Compartilha isso com seus colegas, compartilha as nossas músicas também, tá? Se tiver alguma ideia de ministração, de debate que vocês queiram que a gente coloque em pauta, coloca aí nos comentários, vai ser bem legal a gente poder conversar e crescer junto, né? A gente não é sábio ao ponto de achar que sabe tudo, né? A gente está sempre buscando conhecer mais a palavra, conhecer mais dos irmãos que estão atuantes na palavra, né? Que estão sempre querendo crescer em Cristo, tá? Desejamos que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Desejamos que vocês tenham mais fome de Deus, vocês busquem consumir mais a palavra de Deus, porque muitas vezes nos falta conhecimento e quando a gente não entende Deus, a gente não entende o amor do Pai, tá bom? Se inscreve aí, compartilha com a galera, um grande abraço para todos vocês, e só lembrando, todas as sextas-feiras à noite agora teremos vídeos curtos também, no máximo 15 minutos, com uma ministração pequena. Se tiver alguma sugestão, coloca aí nos comentários, a gente vai analisar essas sugestões e vamos ver aí como a gente pode fazer para poder alinhar, talvez uma série de ministrações, uma série sobre quem é Deus, quem é o seu Deus. A gente está estudando aí. Essa primeira ministração é mais para apresentar aquilo que o ministério se propõe a fazer e apresentar um pouco do amor do Pai para todos vocês, tá bom? Agradeço que vocês ficaram até aqui. Grande abraço, falou, valeu, tchau, tchau.